Fala aí pessoal, graça e paz a todos. Meu nome é Wesley Santos e este é o canal Está Escrito. Neste vídeo nós vamos falar sobre o segundo ponto do arminianismo, que é a expiação ilimitada. Esse é o entendimento dos arminianos, que Jesus morreu na cruz para salvar e perdoar toda a humanidade, todo e qualquer ser humano do mundo. Vamos ver se esse pensamento realmente tem base bíblica, o que a Bíblia diz a respeito deste segundo ponto. Se você se interessa por este conteúdo, já deixa o seu like, curta, compartilha e vamos ver o que está escrito. Fala aí pessoal, graça e paz a todos. Neste vídeo nós vamos estar falando sobre o segundo ponto do arminianismo. Já tratamos em vídeos passados e neste agora nós vamos falar sobre o segundo ponto do arminianismo, que é a expiação ilimitada, que Jesus morreu por todas as pessoas no mundo. E aí vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso, se essa visão, se esse entendimento realmente está de acordo com aquilo que está escrito nas Escrituras. E para a gente dar início, vamos ler lá o próprio artigo dos arminianos, o segundo ponto do arminianismo, o que o próprio Armínio escreveu, ou melhor dizendo, os discípulos de Armínio escreveu lá na Remonstrância, que é o segundo ponto do arminianismo. E lendo lá este artigo, nós vamos ver já a incoerência do próprio pensamento dos discípulos de Armínio no seu próprio texto, no próprio artigo dos arminianos, do segundo ponto do arminianismo. A gente já vai encontrar algumas incoerências no seu próprio texto, no seu próprio artigo, ao qual eles apresentaram, como nós já falamos em outros vídeos, lá no Sínodo de Dort. Então, vamos ler lá o segundo artigo do arminianismo, que diz bem assim, que em decorrência disso, Cristo, o Salvador do mundo, morreu por todos e cada um dos homens, de modo que ele obteve, pela morte na cruz, reconciliação e perdão pelo pecado para todos os homens, de que ninguém, senão os fiéis de fato, desfrutam destas bênçãos. Então este é o artigo da Remonstrância, o segundo ponto do arminianismo. E como nós lendo aqui o próprio artigo, a gente já encontra algumas incoerências no próprio artigo deles. Nós vemos aqui que em decorrência do que? Em decorrência daquilo que foi o primeiro ponto, ao qual nós já vimos nos vídeos anteriores, que era sobre a eleição condicional, que Deus elege segundo a fé de cada pessoa, que ele prevê anteriormente quem vai crer, então ele elege e predestina essas pessoas para a salvação. E aí ele diz, em decorrência desse primeiro ponto, que é a eleição condicional, aí ele vem com essa primeira incoerência. A primeira incoerência nós já encontramos aqui, que em decorrência que Jesus ele prevê quem vai ser salvo, então ele elege e predestina essas pessoas para a salvação. Em decorrência disso, Cristo, o Salvador do mundo, morreu por todos e cada um dos homens. Aqui nós já encontramos uma grande incoerência. Jesus viu quem iria ser salvo, ele previu, ele olhou lá no futuro, viu quem seria salvo, elegeu, predestinou essas pessoas para a salvação, e aí em decorrência disso ele veio ainda ao mundo e morreu por todas as pessoas, mesmo por aquelas que não iriam crer nele e não seria ser salvo por ele. Mas mesmo assim ele morreu e sofreu para perdoar, para reconciliar
os pecados de todas essas pessoas. É isso que eles estão dizendo. Mesmo Jesus vendo lá no futuro quem iria crer, quem não iria crer, ele elegendo e predestinando aqueles que ele anteviu, mesmo com tudo isso, ele veio ao mundo e morreu, sofreu na cruz para reconciliar e perdoar todas as pessoas, todas e qualquer um ser humano, mesmo sabendo que essa pessoa não seria salvo por ele. Aí nós já vemos uma grande incoerência, porque como é que Jesus vem ao mundo para morrer por você, para perdoar os teus pecados, para te reconciliar com Deus, para te trazer salvação, transformação, regeneração, e todas essas coisas não será alcançada a ti, porque tu não será salvo, porque tu não creu no sacrifício de Jesus. Jesus fez tudo isso por você, mas mesmo assim você será condenado, você não irá para o céu, você não terá os teus pecados perdoados, porque você não creu em Jesus Cristo. É basicamente isso que eles estão dizendo. Por isso que ele diz ali no finalzinho, porém, ele disse, Jesus veio para morrer por todos na cruz, para reconciliar perdão de todos os pecados de todos os homens. Mas, porém, Jesus veio morrer por todos, para salvar a todos. Porém, que ninguém, senão os fiéis de fato, desfrutam destas bênçãos. Jesus veio para morrer por todos, mas só irão desfrutar de todas essas bênçãos do perdão, da reconciliação, da salvação, da transformação, da regeneração. Só vão desfrutar de fato os fiéis, aqueles que realmente usou do seu livre-arbítrio e creu. Outros arminianos têm o entendimento também que, nessa visão aqui, de que Jesus veio não para salvar todas as pessoas, mas para trazer uma possibilidade de salvação. Jesus veio e se sacrificou para que todas as pessoas no mundo pudessem ter a chance de ser salvo. Só bastava elas usar do seu livre-arbítrio, olhar para o sacrifício de Jesus e ser salva por meio disso, crer em Jesus, e então todas as pessoas teriam a possibilidade, não que Jesus veio para salvar todas as pessoas, mas que Jesus veio para dar a possibilidade de salvação para todas as pessoas. Essa é uma outra vertente também do próprio arminianismo, que alguns creem dessa forma neste segundo ponto da expiação. Então nós vemos que é uma incoerência muito grande no próprio artigo dos arminianos. Você lendo e estudando os próprios artigos, no próprio artigo você já encontra algumas inconsistências, algumas incoerências a respeito do próprio pensamento deles. E aí eles usam duas bases bíblicas aqui, que é João 3,16, que é o texto mais conhecido de todas as pessoas, até que não é cristão conhece essa passagem, e o outro texto que eles usam também como base deste pensamento deles é de 1 João 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. E a gente vamos ler esses dois textos e vamos buscar entender esses dois textos aqui, como que esses dois textos dão base para esse entendimento de expiação ilimitada, de que Jesus morreu por todas as pessoas no mundo. E aí vamos lá ler o primeiro texto. Em João 3,16 diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos continuar no versículo 17 e 18 para a gente entender melhor. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no Filho do unigênito Filho de Deus. Então quando nós vemos aqui nos textos, o texto não traz base de que Jesus veio ao mundo para morrer por todas as pessoas. Esse é um dos textos que eles usam
como base disso, de que Jesus veio para morrer, para salvar e morrer por todas as pessoas do mundo. E a gente lendo o texto com calma e vendo o seu contexto, não tem base para isso. A gente lê aqui que Deus amou o mundo de tal maneira, e aí eles entendem nesse fato de que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus amou todas as pessoas do mundo, e por isso ele entregou a Jesus para salvar todo o mundo. Por isso que eles entendem que esse versículo aqui está dizendo de uma salvação ilimitada, pelo fato de Deus ter amado o mundo de tal maneira. E aí nós vemos o porquê que Deus entregou a Jesus. Para que Deus entregou a Jesus? No próprio versículo. É só a gente prestar atenção no próprio contexto, interpretação de texto. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. E aí ele vai justificar do porquê e para que ele deu o seu filho. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus entregou o seu filho para aqueles que irão crer, para aqueles que vão crer. Somente para essas pessoas foi para quem Deus entregou o seu filho, não para todas as pessoas do mundo. Deus amou o mundo e dentre todo o mundo tem aqueles que irão crer em Jesus Cristo. E foi para essas pessoas que irão crer em Jesus Cristo que Deus entregou o seu filho. Foi para essas pessoas. Foi voltado para essas pessoas que Jesus veio morrer. Para todas aquelas que irão crer nele. Esse é o que o texto está dizendo. O versículo 17, ele vai reafirmar isso, dizendo: porque Deus enviou o seu filho ao mundo, Jesus veio ao mundo, não para que condenasse o mundo. Não foi para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí, se nós formos usar o entendimento arminiano, então o mundo não deverá ser condenado. Se Deus amou o mundo e entregou a Jesus para salvar o mundo todo, então não existe mais condenação para o mundo. Todos estão salvos. Não há mais a necessidade do inferno, porque se Jesus veio para pagar os teus pecados, então os teus pecados estão pagos em Cristo Jesus. Não tem mais o porquê Deus condenar nenhum ser humano no mundo, se Deus salvou todas as pessoas por meio de Jesus na cruz. Se Jesus morreu por todos de fato, então todos devem ser perdoados, todos devem ser salvos, todos devem ser regenerados, reconciliados, todos, ninguém deve ser condenado. Não há necessidade do inferno, porque ninguém será condenado, porque Jesus morreu por todos. Esse é o entendimento dos arminianos, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Jesus está dizendo que porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado. O mundo quem? Não o cosmos, mas as pessoas dentre o mundo, aquelas que irão crer, que ele falou no versículo anterior. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí aqui, se a gente fosse olhar na visão arminiana, então todo mundo será salvo. Mas ele está se tratando daquelas pessoas que vão crer, que estão no mundo. É dessas pessoas que ele está dizendo. Foi o que ele disse no versículo anterior. E aí ele vai afirmar mais uma vez de que ele está se tratando não de todas as pessoas do mundo, mas de daquelas pessoas dentre o mundo que irá crer em Jesus Cristo. Por isso que ele diz no versículo 18: quem nele crê, ele já está deixando claro que dentre toda a raça humana irá ter aquelas pessoas que vão crer e aquelas pessoas que não vão crer. E as que crerem serão salvas, e as que não crerem serão condenadas, porque Jesus não morreu por elas, por isso elas serão condenadas, e elas não creram nisso. Quem nele crê não é condenado. Então ele disse que ele não veio para condenar o mundo, mas ele não veio para condenar essas pessoas que vão crer, então elas não serão condenadas. Mas quem não crê já está condenado. Aqueles que não creram dentre todo mundo
já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o próprio texto faz essa distinção de pessoas dentre toda a raça humana que serão salvas, que irão crer em Jesus Cristo e serão perdoadas, regeneradas, reconciliadas, e pelo contrário, aquelas pessoas que não vão crer e serão condenadas, porque não creram em Jesus Cristo. E Jesus não morreu por elas, por isso que elas serão condenadas. Porque se Jesus tivesse morrido por elas, elas iriam crer e seriam salvas. É isso que o próprio texto que eles usam como base deste entendimento está dizendo. Então eles têm um entendimento equivocado, errado daquilo que as Escrituras defendem. E o outro texto que eles mesmos usam como base, e nós vamos ver esse texto no que ele está se referindo, e vamos entender o que Jesus está dizendo ali, o que João está dizendo ali no texto, que eles entendem que Jesus morreu por todos com base nesse texto. 1 João 2, versículo 2, que diz assim, João dizendo: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2, que é o versículo-chave que eles usam para entender que Jesus morreu por todos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Então, por estes versículos, eles entendem que Jesus veio para propiciar. E o que é uma propiciação? É o pagamento de uma dívida, é o sacrifício que Jesus ofereceu na cruz para pagar os pecados de todas aquelas pessoas que creram nele, que serão salvas, que foram eleitas por Deus antes da fundação do mundo. Então Jesus pagou, e esse pagamento foi aceito por Deus, e essas pessoas serão perdoadas pelo pagamento daquilo que foi o sacrifício de Jesus. Então está consumado, o próprio Jesus diz. Então está pago, está feito. Aquilo que eu tinha que pagar para perdoar aquelas pessoas foi feito na cruz. Então é isso que João está dizendo aqui. Ele é a nossa propiciação, ele é o nosso sacrifício, ele foi quem pagou o preço pelo perdão dos nossos pecados. É isso que João está dizendo. Por isso que ele está falando: filhinhos, não pequeis. Eu estou instruindo a vocês a não pecar. Mas caso vocês pequem, nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo, que foi aquele que morreu, que foi a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E aí eles entendem que João está dizendo aqui que Jesus morreu para pagar o preço do pecado de todas as pessoas do mundo. Por isso que eles veem aqui o mundo inteiro, Jesus morreu por todas as pessoas. Mas a gente tem que entender o contexto que João está escrevendo essa epístola e para quem ele está escrevendo essa epístola. E só assim nós teremos uma boa interpretação, uma interpretação correta, uma exegese correta do texto, para não cairmos em heresia. Então está escrevendo para judeus, e no contexto lá de João e até no contexto de Jesus havia uma separação entre judeus e gentios. Os judeus entendiam que a salvação era somente para os judeus, que Jesus veio para pagar o pecado dos judeus, para reconciliar somente os judeus, que o Espírito Santo desceria somente sobre os judeus, que a vitória, que tudo que Cristo conquistou seria somente para os judeus, não para os gentios. E é essas pessoas a quem João está se referindo do mundo inteiro. João está dizendo aqui: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas todavia se vocês pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo, que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nossos quem? Os judeus. Jesus pagou pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, mas também para todos os gentios,
para todas as pessoas espalhadas na face da terra, todas as pessoas daquelas que crerão em Jesus Cristo. Não somente para os judeus, mas também os gentios que está espalhado pelo mundo inteiro, que irão crer em Jesus Cristo e serão salvos em Jesus Cristo. Ele também pagou pelos pecados desses gentios. Não há mais distinção, é isso que Paulo sempre explica nas suas cartas, porque quando Paulo escrevia, o público de Paulo era misturado de gentios e judeus. E Paulo sempre insistia nisso, que não há mais distinção entre judeus e gentios. Agora todos nós somos apenas um povo só. Que Deus reuniu um povo só no seu sangue, pelo seu sangue. O véu foi rasgado, não há mais separação entre povos. Agora Deus é Deus dos judeus e também dos gentios. Até mesmo nós vemos esse contexto quando o próprio Deus fala para Pedro comer das comidas para eles que eram impuras anteriormente. O próprio Deus fala que aquilo que ele santificou, ele não deve considerar como impuro. E aí Deus desce no lençol com vários animais que eram considerados impuros para os judeus. Mas ali agora não existia mais essa questão de impureza. Deus já tinha purificado, não existia mais esses problemas em questão de comer aqueles animais. Assim também como a descida do Espírito Santo na casa de Cornélio, onde o próprio Deus falou com Pedro e também falou com Cornélio que Pedro iria até lá e o Espírito Santo iria descer. Pedro testemunhou de tudo isso, o Espírito Santo descendo também sobre os gentios. Então essa é a questão aqui, não é que Jesus pagou o pecado por toda e qualquer pessoa no mundo. É que o contexto aqui está dizendo de judeus e gentios, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, judeus, e também de todo mundo, os gentios. Os gentios também agora fazem parte desse sacrifício, da família de Deus, do povo de Deus. Então ele pagou o preço pelos nossos e também de todo o mundo, de todas aquelas pessoas dentro do mundo que irá crer no sacrifício de Jesus, que foi escolhida antes da fundação do mundo, que foi eleita, que foi predestinada para a salvação antes da fundação do mundo. Então é isso que o apóstolo João está se referindo aqui. Não que Jesus pagou o preço por todas as pessoas no mundo, mas por todas aquelas pessoas espalhadas no mundo que irão crer em Jesus Cristo. É aí que a doutrina calvinista entende que a expiação é limitada, não ilimitada, exatamente o oposto da visão arminiana, que é ilimitada, que Jesus morreu por todas as pessoas. Nós entendemos que a expiação, o sacrifício de Jesus foi limitada somente para aquelas pessoas que foram predestinadas, eleitas para crer em Jesus Cristo. Somente para aquelas pessoas que vão crer de fato, foi para quem Jesus morreu. Somente para essas pessoas, que em parte os arminianos aqui defendem no finalzinho ali, no porém que ninguém senão os fiéis de fato desfrutam dessas bênçãos. Então eles entendem que de fato só vai receber dessas bênçãos da reconciliação, da salvação, da transformação, do perdão dos pecados, só os fiéis, somente os fiéis, não todo o mundo. Então, essa é a distinção. Nós entendemos que Jesus morreu somente para os fiéis de fato, e somente os fiéis de fato irão desfrutar das bênçãos da salvação. Então, não que Jesus morreu por todas as pessoas, porque não teria sentido de Jesus morrer por todas as pessoas e ainda assim essas pessoas por quem Jesus morreu será condenada ao inferno porque não creu em Jesus Cristo. Não é isso que a Bíblia defende. E aí eles usam também outros textos e nós não temos tempo para explorar a fundo, mas se você tem dúvida, comente aí nos comentários a respeito do que você entendeu. Nós podemos estar tratando mais uma vez sobre este assunto. Espero que você tenha gostado deste vídeo, que Deus vos abençoe, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal e até um próximo vídeo. Que Deus abençoe.